Eles não eram os que invadiam trincheiras ou atravessavam vilarejos em tanques, eles eram os que vinham depois. Na esteira do avanço do exército alemão, outra força seguia, operando nas sombras com um tipo diferente de missão. Contando dezenas de milhares, esses eram os executores secretos de Hitler, as formações de segurança da SS. Da Ordnungspolizei e do Sicherheitsdienst, a temida Gestapo e aos Einsatzgruppen, essas unidades formavam uma vasta e complexa rede de policiais, agentes de inteligência e operativos paramilitares. A tarefa deles era clara: garantir a retaguarda, caçar os partisãs, eliminar ameaças políticas e impor uma nova lei. Enquanto a Wehrmacht lutava na linha de frente, esses homens faziam uma guerra silenciosa, focada em vigilância e controle. Neste vídeo, vamos explorar as operações da divisão de polícia da SS e o amplo aparato de segurança do Terceiro Reich, revelando como funcionavam, quais papéis desempenhavam e o impacto que deixaram no solo ensanguentado da Europa. A Alemanha de Hitler era infame não só pela disciplina militar e ideologia, mas também pela frieza e eficiência ao impor o controle. Isso era mais evidente na complexa rede de suas forças policiais e de segurança. O regime nazista contava com diversas unidades policiais militares e paramilitares, cada uma com função e área específicas. Na linha de frente e na retaguarda, a Feldgendarmerie atuava como a polícia militar regular, facilmente reconhecida por seus icônicos colares de gorjal. Junto com eles estava a Geheimer Feldpolizei, ou Polícia Secreta de Campo, responsável por contra-inteligência, rastreamento de desertores e descoberta de movimentos de resistência. Havia também o Heerestreifendienst, que patrulhava as estações ferroviárias e garantia que os soldados não estivessem negligenciando seus deveres. E a Marinekustenpolizei, a polícia costeira naval encarregada de proteger portos importantes e instalações costeiras. Além dessas unidades militares, o Estado nazista mobilizou um aparato de terror e vigilância ainda mais temido. Organizações como a Gestapo, o Sicherheitsdienst, ou SD, e claro, a SS, operavam com uma eficiência brutal. Enquanto alguns desses órgãos estavam enraizados na estrutura doméstica da Alemanha, muitos também foram empregados nos territórios ocupados e até mesmo dentro das zonas de combate. Eles tinham como função reprimir levantes, eliminar dissidências e manter o controle em toda a Europa por todos os meios necessários. Essas forças criaram uma rede repressiva assustadora, unindo precisão militar e fanatismo ideológico. Na retaguarda ou no centro das cidades ocupadas, sua presença lembrava que o controle do Reich era firme e que os inimigos não tinham onde se esconder. As raízes da polícia militar da Alemanha não começaram com a Wehrmacht. Tudo começou com as forças policiais estaduais descentralizadas do início dos anos 1930. Naquela época, o cenário da aplicação da lei na Alemanha era fragmentado, com vários batalhões de polícia estaduais operando quase como pequenas forças paramilitares. Esses batalhões não eram apenas agentes locais, eles eram bem organizados, uniformizados e já estruturados de uma forma que poderiam ser facilmente incorporados a uma estrutura militar nacional maior. Quando os nazistas assumiram o poder, logo reorganizaram esses batalhões estaduais sob controle central, garantindo ao regime um grupo disciplinado de pessoal. Essa medida permitiu a rápida expansão tanto do exército regular quanto das forças policiais militares associadas. Foi uma tomada de poder eficiente, disfarçada como unificação nacional. Em janeiro de 1934, o processo de centralização entrou em ritmo acelerado. O regime começou a fundir essas polícias regionais em uma única força nacional, a Landespolizei, e com isso veio uma grande mudança de autoridade. Os poderes policiais agora foram transferidos dos governos estaduais diretamente para Berlim. Para supervisionar esse crescente império de controle interno, os nazistas criaram um novo cargo, chefe da polícia alemã dentro do Ministério do Interior. O homem nomeado para esse cargo foi ninguém menos que Heinrich Himmler, já chefe da SS. Essa nomeação marcou uma perigosa fusão entre autoridade policial e terror ideológico.
A partir desse ponto, a distinção entre a polícia regular e as operações da SS tornou-se cada vez mais difusa. Em 1938, uma nova camada de comando foi introduzida, o cargo de líder da SS e da polícia, ou SS und Polizeiführer. Esses oficiais foram designados a várias regiões, atuando como autoridade máxima da SS e da polícia em suas áreas. A cadeia de comando deles ignorava as estruturas militares tradicionais, respondendo diretamente a Himmler e, por fim, a Adolf Hitler. Essa estrutura deu aos nazistas controle centralizado inédito. Em tempos de paz ou de guerra, esses líderes tinham o poder de coordenar batidas policiais, deportações e execuções em massa, sem questionamentos e sem permitir interferências. Entre todas as polícias militares da Alemanha na Segunda Guerra, nenhuma era tão visível ou temida quanto a Feldgendarmerie, polícia militar da Wehrmacht, conhecida como cães de corrente pelas gorjais metálicos que usavam. Esses homens eram muito mais que controladores de tráfego ou guardas uniformizados. A Feldgendarmerie exercia funções tradicionais, como controlar o tráfego militar, investigar crimes e supervisionar postos de controle, mas seu papel cresceu muito nos territórios ocupados. Uma vez atrás das linhas inimigas ou dentro de cidades conquistadas, eles frequentemente recebiam responsabilidades muito mais sombrias, como monitorar populações civis, reprimir a resistência, caçar partidários e, em muitos casos, executá-los sem hesitação. Eles viraram extensão da nova autoridade, impondo a nova ordem. Mas entrar para a Feldgendarmerie não era uma tarefa simples. Os candidatos precisavam passar por programas de treinamento rigorosos em escolas especializadas de polícia militar. Lá, estudavam um currículo amplo que ia além do campo de batalha. Os recrutas estudavam direito penal, poderes policiais, códigos industriais, regras de trânsito e temas como fiscalização florestal, pesqueira e de vias navegáveis. As funções deles iam de inspecionar fábricas a interrogar civis. Eles estudavam primeiros socorros, proteção animal, defesa aérea, costumes populares, autodefesa e procedimentos de prisão. Eram treinados em armas de fogo, exercícios militares e métodos de investigação criminal. Digitação e taquigrafia, essenciais para lidar com inúmeros relatórios e documentação, também faziam parte da formação deles. A diversidade de matérias era grande, refletindo o papel duplo deles. Parte soldado, parte agente policial. Mesmo depois da sala de aula, os recrutas ainda não tinham vaga garantida e precisavam passar por um estágio prático em uma delegacia, sendo avaliados por sua capacidade de lidar com situações reais. A taxa de desistência era alta. De um grupo de 219 recrutas, 89 chegaram ao exame final. Os padrões eram deliberadamente altos, formando um corpo de elite, disciplinado e leal. Muitos aceitos na Feldgendarmerie já tinham servido como policiais civis. Ao serem chamados ao serviço militar, seu posto e experiência geralmente se convertiam em status militar. Não eram recrutas inexperientes, mas oficiais experientes de uniforme, agora atuando com total autoridade do exército. A Feldgendarmerie era treinada como infantaria, podendo lutar junto às tropas da linha de frente quando preciso. O poder deles vinha da autoridade que tinham. Eles estavam inseridos nas divisões do exército, corpos de exército e exércitos de campanha, atuando tanto como agentes da lei quanto como vigilantes. Cada exército de campanha da Wehrmacht contava com um batalhão de Feldgendarmerie, enquanto cada divisão tinha um Feldgendarmerie Trupp menor, adaptado às necessidades da unidade. Um batalhão padrão de Feldgendarmerie incluía um elemento de quartel-general com um oficial, um suboficial, 2 sargentos e vários soldados, apoiados por 3 pelotões completos. Cada pelotão tinha um comandante, equipe de motoristas e cerca de 30 homens. Um trupe típico da Feldgendarmerie, a unidade anexada diretamente a uma divisão de infantaria ou panzer, era composta por 3 oficiais, mais de 40 sargentos e cerca de 20 soldados. Esses pequenos, mas poderosos destacamentos atuavam como os olhos e ouvidos do alto comando, sendo capazes de impor a lei militar, direcionar a logística do campo de batalha ou realizar represálias brutais atrás das linhas de frente. Para muitos soldados da Wehrmacht, a aproximação da Feldgendarmerie podia indicar problemas. A presença deles sinalizava que a disciplina estava sendo imposta e que deserção, desobediência ou desafio não seriam tolerados.
Quando se tratava de armar a Feldgendarmerie, a polícia militar alemã era equipada com um conjunto específico de armas adaptadas às suas funções únicas. Ao contrário dos soldados de infantaria padrão, que normalmente carregavam a icônica Luger P-08 ou a Walther P-38, os policiais militares frequentemente portavam pistolas Walther, que foram originalmente projetadas para uso policial civil, especificamente a Walther PP, a chamada Polizei-Pistole, e a mais compacta PPK. Essas armas curtas, elegantes e confiáveis tornaram-se preferidas por oficiais pela facilidade de uso, perfil discreto e bom desempenho em campo e áreas urbanas. Os suboficiais normalmente carregavam pistolas metralhadoras, oferecendo maior poder de fogo ao patrulhar áreas voláteis ou montar bloqueios de estrada. Enquanto o fuzil Mauser Karabiner 98K, o fuzil de ferrolho padrão alemão, também estava disponível para as unidades da Feldgendarmerie. Ele não era usado com frequência devido ao tamanho e à cadência de tiro lenta, tornando-o menos prático para o ambiente dinâmico e controlado da polícia militar. Para um poder de fogo mais pesado, especialmente ao proteger rotas ou manter posições defensivas, a Feldgendarmerie recorria a algumas das armas mais mortais da Wehrmacht, as metralhadoras MG-34 e a infame MG-42. Essas armas eram frequentemente montadas em veículos e usadas para proteger pontos de controle ou reforçar bloqueios de estrada. Se a situação se tornasse hostil, a polícia militar poderia rapidamente deixar de ser apenas uma força de aplicação da lei para se transformar em uma unidade de combate letal. O que diferenciava a Feldgendarmerie não era só o equipamento, mas também a autoridade que exerciam. Eles podiam legalmente passar por postos de controle, circular por áreas restritas e inspecionar locais ou comboios quando julgassem necessário. Eles podiam realizar revistas pessoais, inspecionar propriedades e requisitar ajuda de qualquer soldado ou civil, independentemente da unidade ou função. Ainda mais notável, eles tinham precedência sobre todos os outros soldados do mesmo posto, independentemente da unidade. Isso significava que um cabo da Feldgendarmerie, por exemplo, podia dar ordens diretas a outro cabo da Luftwaffe, do Heer ou da Kriegsmarine e esperar obediência imediata. O distintivo deles não era só simbólico, servia como passe para qualquer área da máquina de guerra. Após o combate, quando as forças regulares avançavam, a Feldgendarmerie frequentemente permanecia para trás. Suas funções mudaram. Agora atuavam como policiais temporários, restaurando a ordem em áreas recém-capturadas ou abandonadas. Eles capturavam retardatários inimigos escondidos nas ruínas, caçavam partidários e guerrilheiros, processavam refugiados e prisioneiros de guerra e protegiam objetos de valor capturados, como armas, comida ou equipamentos militares. Eles impunham o desarmamento da população civil, organizavam trabalhos forçados e iniciavam a transformação administrativa da área em uma extensão da zona controlada pelos nazistas. Eles ergueram placas militares e marcadores de direção civis, preparando o local para ocupação e controle. A presença da Feldgendarmerie significava que o punho de ferro do Reich havia chegado. Eles eram temidos e obedecidos, agentes da lei, detentores do poder e instrumentos de terror, tudo isso ao mesmo tempo. No campo de batalha ou atrás das linhas, nunca estavam apenas de passagem. Observavam, julgavam e estavam prontos para agir. Os membros da Feldgendarmerie não tinham função ou região fixa. Esses policiais militares atuaram em todas as frentes, nas costas varridas pelo vento da Europa Ocidental, na brutal frente oriental e nas implacáveis montanhas dos Balcãs. Com o prolongamento da guerra e o declínio da situação militar da Alemanha, as responsabilidades deles mudaram e ficaram mais sombrias. Na fase final do conflito, a Feldgendarmerie já não estava apenas impondo disciplina atrás das linhas. Eles eram cada vez mais enviados ao combate na linha de frente, participando de operações desesperadas de resistência final, à medida que a Alemanha ficava sem tropas. Muitos desses homens lutaram com bravura, e alguns receberam honrarias militares por coragem sob fogo inimigo. Sua reputação dupla, como repressores e combatentes, também os tornava alvos principais. Com o avanço do Exército Vermelho em territórios sob controle alemão nos últimos meses da guerra, tropas soviéticas teriam sido recompensadas por capturar membros da Feldgendarmerie, vistos como símbolos da opressão nazista. Quem caía nas mãos dos soviéticos raramente recebia misericórdia, muitos eram executados na hora.
Sabendo do destino sombrio, alguns da Feldgendarmerie levavam um segundo soldbook e placas de identificação para tentar se passar por soldados de infantaria comuns se capturados. Talvez seu papel mais controverso e temido tenha surgido nesses meses finais caóticos. Com o colapso da Wehrmacht e o aumento das deserções, a Feldgendarmerie recebeu a missão de conter os Fahnenflüchtiger, desertores, literalmente fugitivos da bandeira. Esses soldados, muito jovens, feridos ou desesperados, sofriam punições rápidas e brutais se capturados. Execuções sumárias se tornaram frequentes, feitas sem julgamento para mostrar força e tentar conter o colapso da disciplina. Nesse ponto, o moral público estava destruído. O apoio à guerra estava desaparecendo rapidamente. Civis e até mesmo soldados viam a Feldgendarmerie com ressentimento crescente. Entre a população, eles ganharam um apelido sombrio, Heldenklau, ou Ladrões de Heróis. Agora, o trabalho deles era vasculhar multidões de refugiados, revistar trens e patrulhar a retaguarda para caçar desertores e enviar homens relutantes ou feridos de volta à linha de frente. Apesar da autoridade temida, eles ainda faziam parte do exército regular alemão e usavam o uniforme padrão cinza-campo. A Feldgendarmerie era facilmente reconhecida por detalhes distintivos. Os uniformes tinham detalhes laranja-avermelhados visíveis na parte superior e na faixa dos capes, a Schirmmütze. Essa cor também era usada nas barras centrais dos distintivos de gola e nas platinas dos ombros, tanto de soldados quanto de suboficiais. Para os oficiais, o laranja avermelhado aparecia como fundo sob suas dragonas. Suas mangas esquerdas traziam um distintivo único no estilo policial, uma águia bordada com uma suástica, cercada por uma coroa de folhas de carvalho. Para soldados e suboficiais, o distintivo era costurado com linha laranja avermelhada. Para os oficiais, brilhava em linha prateada. Esses símbolos os identificavam não só como soldados, mas também como representantes da autoridade, agentes da ordem e da opressão. Talvez a marca mais reveladora fosse a faixa no punho esquerdo, usada por todos da Feldgendarmerie. Essa faixa marrom, de 30 milímetros de largura, era contornada com algodão cinza e trazia inscrito em letras góticas prateadas e grossas a palavra Feldgendarmerie. Era um símbolo de poder, mas em 1945 também havia se tornado um símbolo de medo, ressentimento e, para muitos, de morte iminente. Se havia um símbolo que tornava a Feldgendarmerie instantaneamente reconhecível e profundamente temida, era o Ringkragen, frequentemente chamado de gorjal de serviço. Essa placa de metal em forma de crescente era usada com orgulho no pescoço, pendurada por uma corrente, tornando-se símbolo da polícia militar alemã. A própria gorjal de serviço era polida e imponente. No centro, havia uma águia de asas abertas, segurando uma suástica, posicionada acima de um pergaminho, onde se lia simplesmente Feldgendarmerie. O metal brilhava sob a luz do sol, e a mensagem que transmitia era inconfundível. Autoridade, ordem e controle haviam chegado. Entre os soldados alemães comuns, esse emblema causava medo e ressentimento. A Feldgendarmerie não era vista como irmãos de armas, eles eram agentes da lei, disciplinadores e vigilantes. Devido à corrente do gorjal e à reputação da unidade, as tropas da linha de frente os chamavam de Kettenhunde, cães acorrentados. O nome pegou, refletindo a aparência e o temido papel desses homens na hierarquia militar. Apesar da reputação intimidadora, os membros da Feldgendarmerie eram submetidos a um padrão de conduta excepcionalmente alto. Esperava-se que eles representassem a lei e a ordem da Wehrmacht, não apenas nas ações, mas também no caráter. A disciplina deles precisava ser irrepreensível. Qualquer oficial que violasse esse código, por má conduta, corrupção ou abuso de poder, poderia ser destituído do comando. Nesses casos, ele seria transferido para o batalhão de substituição da Feldgendarmerie, uma unidade de retenção para pessoal desonrado, e enviado de volta à base de origem em desgraça. Mas não eram apenas os oficiais. Qualquer Feldgendarme, independentemente da patente, que se mostrasse inapto para o serviço, seja por covardia, brutalidade ou até mesmo incompetência, poderia ser expulso da unidade. Conforme a infração, eles poderiam ser enviados ao batalhão de reposição, de onde seus destinos variariam.
Alguns poderiam ser realocados para funções de retaguarda, enquanto outros, nos anos finais da guerra, eram enviados para batalhões disciplinares ou unidades de punição na linha de frente, onde a sobrevivência não era garantida. Ser um Feldgendarme trazia poder, mas também muita pressão. O poder de prender e executar outros vinha com o entendimento tácito de que um erro poderia arruinar sua carreira, ou pior. Entre as forças mais sombrias e evasivas da máquina de guerra de Hitler estava a Geheimer Feldpolizei, ou Polícia Secreta de Campo, mais conhecida por suas iniciais, GFP. Diferente da Feldgendarmerie, mais visível e uniformizada, a GFP agia discretamente como braço executivo da Abwehr, o serviço de inteligência militar alemão. Eles não eram só policiais, mas também espiões, interrogadores e caçadores, atuando além das linhas inimigas e dentro das próprias linhas. Formada em julho de 1939, poucas semanas antes do início da guerra, a GFP serviu como ramo especial de investigação do Exército. Assim como a Feldgendarmerie surgiu de forças policiais civis experientes, a GFP recrutou detetives veteranos transferidos da Kriminalpolizei, ou Kripo, a polícia criminal da Alemanha. Esses homens não eram recrutas inexperientes, mas especialistas em vigilância, interrogatório e investigações forenses. Apesar de autorizados a usar uniforme de oficial da administração do Exército, a maioria dos agentes da GFP atuava em roupas civis, misturando-se, movendo-se em silêncio e observando das sombras. Mantinham laços estreitos com a Sicherheitspolizei, ou Polícia de Segurança, atuando juntos na investigação de crimes como espionagem, traição, mercado negro, assassinato e roubo nas fileiras militares. Em territórios ocupados como Bélgica e França, a GFP teve papel ainda mais perigoso, perseguindo movimentos clandestinos, desmantelando redes de sabotagem e extraindo confissões por métodos legais e brutais. Eles se tornaram infames entre os combatentes da resistência, vistos não apenas como meros agentes de repressão, mas como predadores fantasmagóricos que podiam aparecer em qualquer lugar e desaparecer sem deixar rastros. Normalmente, uma unidade da GFP era pequena, mas formidável, com cerca de 50 integrantes no total. Isso incluía um oficial sênior, geralmente com a patente de major ou superior, apoiado por 30 oficiais que iam de segundo-tenente a capitão e um grupo de funcionários auxiliares. Essas unidades eram móveis e podiam se dividir em pequenos grupos, enviando 1 ou 2 homens para supervisionar grandes áreas. Às vezes, um agente da GFP era integrado à Feldgendarmerie para apoiar operações antipartidárias ou trabalhos de inteligência sensíveis. Na segunda metade da guerra, a missão da GFP voltou-se cada vez mais para assuntos internos. O moral na Wehrmacht desmoronava e a guerra mudava de rumo. Cada vez mais soldados alemães perderam a fé na vitória e, especialmente na França e Rússia, alguns desertaram para a resistência. A primavera de 1944 marcou um ponto de virada. As deserções aumentaram em todo o exército alemão. Em apenas um grupo de exércitos, o Grupo de Exércitos Centro, a GFP buscava mais de 3.000 soldados desaparecidos, suspeitos de terem se unido ao inimigo ou sumido atrás das linhas inimigas. Em resposta, a GFP começou a publicar e circular listas de procurados, nomeando desertores e traidores. Os boletins eram enviados a todas as unidades de segurança militar e destacamentos policiais do grupo de exércitos. A caçada continuava, ninguém sabia quem poderia estar vigiando, ouvindo ou seguindo. Nesse estágio da guerra, a GFP já era quase uma força fantasma na Wehrmacht. Eles não faziam parte da luta na linha de frente, mas sua influência alcançava cada trincheira, cada bunker, cada vila ocupada. Os soldados sussurravam seu nome com inquietação, porque se o inimigo não te pegasse, a GFP poderia. Em 1943, a maré da guerra estava virando contra a Alemanha. As vitórias iniciais foram substituídas por derrotas, principalmente na frente oriental, onde ofensivas soviéticas, invernos rigorosos e grandes perdas abalaram o moral dos soldados alemães. O desespero se espalhava nas fileiras, e um número cada vez maior de homens aptos para o combate buscavam desculpas para evitar o combate, especialmente o pesadelo no leste. A Wehrmacht precisava de uma nova solução, algo mais rigoroso, mais temível, mais absoluto. Em novembro de 1943, o alto comando do exército tomou uma medida drástica.
Eles criaram um novo corpo de elite para impor a disciplina, o Corpo Feldjäger. Diferente de outras unidades da polícia militar, essa formação respondia só aos mais altos comandos. Ela não respondia a marechais ou comandantes de divisão. Sua lealdade era ao topo, com autoridade acima de qualquer policial ou oficial de combate. A missão dos Feldjäger era clara e intransigente, impor disciplina a qualquer custo. Eles eram encarregados de restaurar a ordem no caos, deter retiradas em pânico, reunir retardatários, capturar prisioneiros de guerra fugitivos e, acima de tudo, caçar desertores. Se um soldado estivesse fora de posição, recuasse sem ordens ou fosse suspeito de evitar a linha de frente, os Feldjäger podiam exigir explicações. Se não gostassem do que ouviam, podiam agir na hora. Eles não precisavam de papelada nem permissão. Os Feldjäger podiam realizar cortes marciais sumárias, julgamentos rápidos sem defesa ou apelação e executar o acusado na hora, se fosse considerado culpado. Não era necessária a aprovação extra. Essa força foi organizada em 3 regimentos conhecidos como Comandos Feldjäger. Os comandos Feldjäger 1 e 2 foram enviados à Frente Oriental, onde a disciplina da Wehrmacht era mais crítica. O comando Feldjäger 3 permaneceu no oeste, onde mais tarde enfrentaria as invasões dos aliados em 1944. Cada comandante Feldjäger tinha patente equivalente à de comandante de exército e autoridade para disciplinar ou punir qualquer membro da Wehrmacht ou até da Waffen-SS. Durante conflitos, quando havia disputas de comando ou ordens eram questionadas, os Feldjäger tinham o temido privilégio de resolver a situação sob ameaça armada. Mas essa não era apenas uma força de repressão. Era um grupo de veteranos de combate. Todo Feldjäger precisava ter ao menos 3 anos na linha de frente e ter recebido a Cruz de Ferro de 2ª classe, concedida por bravura em combate. Os oficiais precisavam ter vasta experiência de comando e histórico comprovado de liderança sob fogo. Esses eram homens que haviam sobrevivido ao pior que a guerra tinha a oferecer e agora estavam sendo chamados para evitar que o próprio exército desmoronasse. Eles eram endurecidos, insensíveis e absolutamente leais à sua missão, sem simpatia pela fraqueza, sem tolerância ao medo. A presença deles já era um aviso: lute ou sofra as consequências. O alto comando queria que, pelo medo e autoridade, os Feldjäger se tornassem a espinha dorsal de ferro de um exército em colapso, uma força brutal, porém necessária, criada para garantir que, mesmo com a Alemanha à beira da derrota, seus soldados lutassem até o fim. A Feldgendarmerie e o Corpo Feldjäger eram alguns dos agentes de repressão mais conhecidos do exército de Hitler, mas não os únicos. A Alemanha nazista tinha uma ampla rede de organizações policiais e de segurança, cada uma com funções específicas e todas essenciais para o sistema de vigilância, controle e repressão do Reich. Uma dessas unidades era o Heerstreifendienst, o serviço de patrulha do exército. Esse ramo pouco conhecido da polícia militar mantinha a disciplina e ordem em todo o exército alemão. Essas patrulhas faziam verificações de identificação, buscavam pessoas ausentes ou suspeitas e também controlavam o tráfego em áreas que exigiam coordenação rigorosa. Apesar de terem poderes mais administrativos, podiam relatar violações aos oficiais, o que costumava gerar ações disciplinares rápidas para soldados fora do lugar ou sem documentos. Depois havia o Streifendienst da Wehrmacht, que operava em 2 ramos distintos, o Bahnhofswache e o Zugwache. Esses eram os soldados do sistema ferroviário alemão, linha vital para o esforço de guerra. Os Bahnhofswache patrulhavam grandes estações e centros ferroviários alemães. Eles inspecionavam soldados e civis, checavam licenças, buscavam desertores e mantinham a ordem nos centros de transporte caóticos. Com milhares de tropas se deslocando pelo Reich todos os dias, essa tarefa era tão esmagadora quanto essencial. Já a Zugwache, por outro lado, ia ainda mais além em sua função. Essas patrulhas do exército eram designadas para trens militares, sobretudo os que cruzavam áreas perigosas ou iam para frentes ativas. Eles não apenas verificavam documentos e impediam a deserção, mas também protegiam os trens contra a sabotagem de partisans, monitoravam a atividade civil em zonas ocupadas e respondiam a ataques à infraestrutura ferroviária. Em uma guerra em que mobilidade e logística eram essenciais, esses homens protegiam as artérias da máquina de guerra alemã.
Além das unidades militares, a estrutura policial civil já estava totalmente reformulada e militarizada sob o regime nazista em meados dos anos 1930. Em 1936, toda a polícia civil foi dividida em dois ramos principais, a Ordnungspolizei, ou Polícia da Ordem, e a Sicherheitspolizei, ou Polícia de Segurança. A Ordnungspolizei, ORPO, incluía a Schutzpolizei, que atuava nas cidades, a Gendarmerie, responsável pelas áreas rurais, e a Gemeindepolizei, que servia em cidades e vilarejos menores. Embora civis no início, essas forças foram militarizadas e passaram a atuar em ocupação, batidas para trabalho forçado e repressão. A Sicherheitspolizei, ou ZIPO, no entanto, era muito mais sinistra. Esse ramo tinha duas organizações principais. A Kriminalpolizei, ou Kripo, a Polícia de Investigação Criminal da Alemanha, e a Gestapo, a infame polícia secreta do Estado. Juntas, constituíam a base da repressão política nazista. Em 1939, tanto a Kripo quanto a Gestapo foram incorporadas a uma nova superagência, o Reichssicherheitshauptamt, ou RSHA, o Escritório Central de Segurança do Reich. Reinhard Heydrich supervisionava essa grande estrutura de inteligência e segurança. O RSHA centralizou todos os aspectos de vigilância, controle e políticas de extermínio sob uma única autoridade. Dentro dos territórios ocupados, a SIPO e o SD, o braço de inteligência próprio da SS, tornaram-se as unidades centrais encarregadas de esmagar a resistência, coletar informações e executar as políticas raciais nazistas. Esses oficiais, muitos deles escolhidos a dedo da Kripo e do SD, tornaram-se os principais agentes de repressão nos guetos, cidades e vilarejos por toda a Europa Oriental. Em lugares como Polônia, Ucrânia e os Estados Bálticos, foram essas unidades, as forças-tarefa da SIPO e do SD, muitas vezes em coordenação com a ORPO, que organizaram prisões em massa, deportações e a manutenção da ordem nos guetos. Atuavam junto aos Einsatzgruppen e colaboradores locais, convertendo cidades ocupadas em áreas de vigilância, terror e assassinatos em massa. A Gestapo, abreviação de Geheime Staatspolizei, ou Polícia Secreta do Estado, foi uma das instituições mais temidas na Alemanha nazista. Geralmente vista como força onisciente, na verdade a realidade era mais comum e, de certo modo, ainda mais inquietante. Administrativamente, a Gestapo foi colocada sob o RSHA, o Escritório Central de Segurança do Reich, uma organização guarda-chuva que coordenava o vasto aparato de segurança do Reich. A Gestapo atuava como braço da Sicherheitspolizei, a Polícia de Segurança, e também colaborava de perto com o SD, agência de inteligência da SS. Essas forças criaram uma teia complexa de vigilância e repressão que afetava toda a vida alemã. Mas, longe de serem uma força sobre-humana, a maioria dos oficiais da Gestapo era composta por burocratas comuns, escriturários, responsáveis por casos e trabalhadores administrativos afogados em papelada. Eles não eram agentes onipresentes ouvindo atrás de portas ou espiando janelas. Em vez disso, dependiam fortemente de denúncias de cidadãos alemães comuns. Na verdade, a Gestapo frequentemente ficava sobrecarregada pelo grande volume de acusações vindas do público. Vizinhos denunciavam vizinhos, colegas acusavam uns aos outros. Ciúmes, vingança, paranoia e oportunismo político alimentavam um fluxo constante de denúncias, muitas das quais eram mesquinhas, exageradas ou totalmente falsas. Os oficiais locais da Gestapo passavam a maior parte do tempo simplesmente tentando separar ameaças credíveis de vinganças pessoais, um pesadelo burocrático que, ironicamente, minava a percepção de seu controle total. E apesar da reputação temível da Gestapo, o efetivo real por trás dela era surpreendentemente limitado. Na Baixa Francônia, uma região com uma população de 1 milhão de pessoas, toda a presença da Gestapo consistia em apenas 28 funcionários, dos quais metade eram funcionários administrativos. Em Düsseldorf, que supervisionava a densamente povoada região do Baixo Reno, com mais de 4 milhões de pessoas, o escritório da Gestapo tinha um total de 281 funcionários. Esses números mostram uma verdade surpreendente. A Gestapo mantinha seu poder não pelo número de pessoas, mas pelo medo, propaganda e cumplicidade do público.
O problema só piorou depois de 1939. Com a intensificação da guerra, muitos da Gestapo foram convocados para as forças armadas ou outros serviços de segurança nazistas. Os oficiais, já em número insuficiente, ficaram ainda mais sobrecarregados. Apesar disso, as denúncias seguiram e até aumentaram em certas regiões, obrigando os agentes remanescentes a atuar em condições impossíveis. A Schutzstaffel, ou SS, que significa Esquadrão de Proteção, era mais do que apenas uma unidade militar ou policial. Ela era a espinha dorsal ideológica do Partido Nazista e, sob a liderança do Reichsführer Heinrich Himmler, tornou-se uma das organizações mais poderosas e aterrorizantes do Terceiro Reich. O que era um pequeno grupo de guarda-costas pessoais de Adolf Hitler evoluiu para um vasto aparato de elite, um Estado dentro do Estado. A SS tornou-se a guarda pretoriana moderna de Hitler, ferozmente leal, fanaticamente ideológica e subordinada apenas a ele. Ela foi construída não apenas sobre disciplina e estrutura, mas sobre um sistema de crenças radical que girava em torno da pureza racial, obediência total e a violenta remodelação da sociedade. Na linha de frente estavam os Einsatzgruppen, as chamadas forças-tarefa operacionais da SS. Essas unidades móveis de extermínio foram enviadas à Europa Oriental e União Soviética após o avanço do exército alemão. Sua missão principal era suprimir a atividade de partisans e a resistência, mas, na prática, suas operações iam muito além do campo de batalha. O Sicherheitsdienst, ou SD, era o braço de inteligência da SS e o serviço de segurança oficial do Partido Nazista. Ele atuava em paralelo com a Gestapo e ambas as agências eram frequentemente chamadas de organizações irmãs. O SD tinha um papel único e fundamental, sendo uma das principais ferramentas do controle nazista. As origens do SD estavam dentro da própria SS, mas depois que os nazistas tomaram o poder, ele rapidamente ganhou influência. Com oficiais da SS ocupando altos cargos de segurança do governo, o SD fortaleceu sua posição no Estado. Em 1938, seu papel foi formalizado. O SD foi designado como a agência oficial de inteligência, tanto do Partido Nazista quanto do Estado alemão. Nenhum outro órgão possuía essa dupla autoridade, dando ao SD acesso único ao funcionamento interno do regime e do país que governava. Sua missão principal era assustadoramente simples: identificar, monitorar e neutralizar qualquer pessoa considerada inimiga do nacional-socialismo. Para atingir esse objetivo, o SD criou uma rede de agentes em tempo integral, apoiada por milhares de informantes na Alemanha e depois nos territórios ocupados. Esses informantes infiltravam locais de trabalho, comunidades, universidades e igrejas. Criou-se uma cultura de medo, onde qualquer um podia estar vigiando e cada palavra podia ser denunciada. Mas, diferente da Gestapo, o SD não era principalmente um órgão de repressão. Sua função era a coleta e análise de informações. O SD identificava alvos, mapeava ameaças e elaborava relatórios exaustivos que moldavam as políticas e expurgos nazistas. A Gestapo e, em certa medida, a Kripo atuavam como executoras, realizando as prisões, interrogatórios e punições. Mas o SD frequentemente fornecia as informações que orientavam essas ações. Essa distinção não tornava o SD menos perigoso. Na verdade, em muitos aspectos, ele era ainda mais insidioso, uma mão oculta manipulando tudo nos bastidores. E como tantas outras organizações de segurança do Reich, o SD acabou ficando sob o controle de Heinrich Himmler, que atuava como chefe da polícia alemã. Através de Heinrich Himmler, SD e Gestapo foram fundidos em uma única arma ideológica. Apenas a Kriminalpolizei, ou Kripo, manteve um certo grau de independência. Tendo existido muito antes dos nazistas chegarem ao poder, a Kripo manteve sua própria estrutura interna e focava principalmente em investigações criminais tradicionais. Mas até eles foram gradualmente absorvidos pelo aparato de segurança mais amplo, especialmente com a centralização do poder pelo RSHA. Com a eclosão da guerra, o SD havia se tornado os olhos e ouvidos do regime nazista, uma força sombria responsável por identificar ameaças antes que elas surgissem. A inteligência deles fortalecia a máquina de repressão e genocídio. Nos territórios ocupados, seus relatórios orientavam a perseguição a judeus, comunistas e membros da resistência, frequentemente resultando em prisões, deportações e assassinatos em massa.
O SD não usava uniformes assustadores nem fazia execuções públicas, mas seu trabalho permitia que isso acontecesse. Eram arquitetos do silêncio, agindo em sussurros e sombras. Na Alemanha nazista, onde a vigilância substituiu a confiança e a ideologia suprimiu a verdade, eles sempre escutavam. Além das forças policiais especializadas e executores de elite como a Feldgendarmerie e o Corpo Feldjäger, o exército alemão também utilizava outro tipo de unidade, menos glamurosa e frequentemente ignorada, mas essencial para o controle diário dos territórios ocupados. Essas eram as Sicherungsdivisionen, divisões de segurança, 15 formações encarregadas de manter a ordem atrás das linhas de frente. Na verdade, esses não eram soldados de elite, mas sim o oposto. A maioria dos homens nessas divisões tinha baixa aptidão física, era mais velha ou tinha problemas médicos leves, tornando-os inaptos para combate intenso na linha de frente. Muitos serviram em divisões de infantaria padrão, mas com a guerra prolongada e menos soldados na Alemanha, algumas dessas unidades foram rebaixadas, perderam armas pesadas e transferidas para funções na retaguarda. A missão deles era proteger as linhas de suprimento alemãs, garantir a segurança dos centros de comunicação e manter a ordem nos territórios ocupados. Mas essa tarefa ficou cada vez mais difícil, especialmente na frente oriental, onde a resistência dos partisãs soviéticos virou uma ameaça crescente e mortal. Essas tropas de segurança eram frequentemente mal treinadas e equipadas para a brutal guerra de guerrilha nas florestas e vilarejos da Rússia, Bielorrússia e Ucrânia. Idade avançada, pouca mobilidade e baixo moral os tornavam inadequados para caçar os esquivos combatentes partisãs. Ainda assim, esperava-se que mantivessem vastas áreas de território, defendessem ferrovias, pontes e controlassem totalmente as populações locais, tarefa difícil até para as divisões mais experientes. À medida que a guerra avançava, a situação só piorava. Qualquer soldado apto ou capaz dentro das divisões de segurança era frequentemente transferido para unidades de combate na linha de frente, restando apenas aqueles menos capazes de lidar com situações de combate intenso e de alto estresse. Restava geralmente um contingente reduzido, mal armada, sem apoio e sobrecarregada. Apesar disso, essas divisões tiveram papel central na guerra contra partisãs e frequentemente participaram de represálias brutais, prisões em massa e execuções de civis suspeitos de apoiar a resistência. Em algumas áreas, eles participaram do mesmo ciclo de ocupação, repressão e terror que caracterizou o controle nazista em toda a Europa Oriental. Teoricamente, deveriam manter a ordem. Na prática, eram um instrumento bruto, sobrecarregado, pouco qualificado e presos em uma guerra para a qual nunca foram concebidos para lutar. Após a rendição da Alemanha em maio de 1945, grande parte da máquina administrativa do regime nazista foi rapidamente desmantelada. A SS foi dissolvida, a Gestapo proibida e as principais figuras foram capturadas para julgamento. Nem todos os remanescentes da velha ordem sumiram de imediato. Surpreendentemente, em algumas regiões do país, especialmente nas áreas ocupadas pelos britânicos, ex-membros da Feldgendarmerie foram novamente designados a funções policiais, agora sob comando dos aliados. Em Schleswig-Holstein, forças britânicas criaram um regimento de ex-policiais militares alemães para manter a disciplina e a ordem no centro de desmobilização de Meldorf, onde milhares de soldados alemães foram registrados após a guerra. Esses homens armados, uniformizados, recebiam pagamento em rações. Para muitos, foi uma reviravolta estranha do destino, passar de impor a vontade de um regime tirânico para manter a ordem sob supervisão dos aliados. No caos da Alemanha pós-guerra, com a estrutura colapsada e milhões em movimento, até antigos cães de corrente eram considerados solução temporária. Durante a guerra, o papel da polícia militar e dos serviços de segurança da Alemanha foi complexo e frequentemente controverso, sendo conhecidos por diversos nomes. Para alguns, eles eram os Kettenhunde, os cães de corrente, temidos por sua autoridade e crueldade. Para outros, eram os Heldenklau, caçadores de heróis temidos por tirar homens da retaguarda e mandá-los morrer na linha de frente. Alguns cumpriam seus deveres com disciplina, tentando impor ordem ao caos. Outros exerciam poder sem controle, tornando-se instrumentos de brutalidade, agindo acima da lei e mais como agentes do terror do que da justiça.
Muitos foram julgados nos subsequentes julgamentos de Nuremberg, especificamente no julgamento dos Einsatzgruppen de 1947 a 1948, onde comandantes como Otto Ollendorf, responsável pelo assassinato de mais de 90 mil civis na Ucrânia e na Crimeia, foram considerados culpados e executados. Outros, como Heinrich Müller, chefe da Gestapo, desapareceram no caos dos últimos dias do Reich. Seu destino permanece desconhecido até hoje. Muitos oficiais subalternos se misturaram à população civil ou fugiram para o exterior por rotas de fuga pela Itália e Espanha. Frequentemente com apoio discreto de redes simpatizantes na Igreja Católica ou de governos estrangeiros mais preocupados com a Guerra Fria do que com a justiça. Mas muitos desses homens não desapareceram na obscuridade, eles foram recrutados. À medida que as tensões entre o Ocidente e a União Soviética aumentavam, ex-oficiais da SS, Gestapo e SD passaram a ser vistos, de repente, não como criminosos de guerra, mas como recursos valiosos. Reinhard Gehlen, um general de inteligência da Wehrmacht que trabalhou de perto com a SS e a SD na Frente Oriental, fez um acordo com os americanos. Ele entregou sua vasta rede de informações sobre os soviéticos e foi recompensado não com prisão, mas com poder. Ele acabou fundando o Bundesnachrichtendienst, ou BND, a agência de inteligência da Alemanha Ocidental no pós-guerra, com total apoio da CIA. Por meio do projeto Paperclip e de programas secretos semelhantes, as agências de inteligência dos Estados Unidos e do Reino Unido absorveram silenciosamente ex-nazistas em suas próprias fileiras. Esses homens trouxeram informações valiosas sobre táticas soviéticas, contra-insurgência e estruturas de inteligência, habilidades aprimoradas ao reprimir movimentos de resistência na Europa. Klaus Barbie, o açougueiro de Lyon, que torturou e matou membros da resistência francesa como oficial da Gestapo, foi protegido pela inteligência americana após a guerra e mais tarde fugiu para a América do Sul. Lá, como muitos outros, ele viveu sob um nome falso até ser finalmente capturado e extraditado décadas depois. Não apenas o Ocidente, mas também os soviéticos empregaram ex-oficiais da SS e da polícia como agentes e informantes, usando seu conhecimento das zonas de ocupação para reforçar o controle sobre a Europa Oriental. O que começou como uma guerra por sobrevivência virou uma guerra de segredos, onde os pecados do passado frequentemente eram enterrados sob novas lealdades e conflitos. No final, o aparato de segurança da SS deixou para trás um legado muito mais complicado do que uma simples derrota. Alguns foram responsabilizados, alguns desapareceram sem deixar rastros, e muitos ressurgiram, rebatizados como especialistas, trabalhando dentro dos próprios governos que antes juraram destruí-los. Seu conhecimento, métodos e visão de mundo influenciariam discretamente as operações de inteligência da Guerra Fria por décadas. A máquina brutal que antes impunha a vontade de Hitler atrás das linhas de frente não simplesmente desapareceu, ela se adaptou, infiltrou-se e, em muitos casos, sobreviveu. Assim encerramos o vídeo de hoje. Sou muito grato por você ter ficado até o fim. Seu apoio significa muito para mim. Um grande obrigado aos meus apoiadores. Para apoiar o canal ou acessar conteúdos exclusivos, confira os links do meu Patreon e Instagram abaixo. Espero que você tenha aprendido algo novo e, como sempre, te vejo na próxima aventura. Se cuida e até logo.